brasileira, chegamos a 64, a ditadura civil-militar, né, que vai ter duração aí de 20 anos, 64 a 85, né, é um período da história bastante conhecido nosso, muito próximo também, né, uma segunda ditadura bastante intensa que nós vivenciamos, né, retomando, né, que vivemos aí esse contexto de uma guerra fria, né, onde há a constante ameaça, né, de uma invasão comunista, né, então o inimigo, né, o socialista, o comunista, né, ele é visto como uma ameaça e tudo que está relacionado a ele, todas as ideias que estão relacionadas a isso, elas são demonizadas nesse período. Tá? Então, o que nós podemos falar sobre a educação da ditadura militar, né, é que ela sofre com esse contexto, com essa contextualização, com essa visão, né, ainda mais entendendo que os militares têm essa proposta completamente anticomunista. Né? Então, uma das instituições que vai sofrer com todo esse processo é a própria UNE, a União Nacional dos Estudantes, né, que vai ser colocada na clandestinidade, né? É uma instituição considerada subversiva no período, né? Então nós temos uma perda muito grande, né? Porque há um afastamento do estudante das decisões, da discussão sobre o ensino, né? Algo que após o fim da ditadura vai ser trabalhado para se reverter, mas que tem consequências até hoje, né? Esse distanciamento daquele que faz as leis para a educação, daquele que recebe, né, essa educação. Então, isso vai causar algumas dificuldades, né, em relação à implantação de algumas leis, né, e também a ideologia do período, né, ela vai ser uma ideologia centrada no nacionalismo, tá, onde nós vemos isso claramente. Em 1969, né, é instituída a disciplina na aula de moral e cívica, né, o SPB no secundário, né, no ginásio, ou estudos de problemas brasileiros no ensino superior, né, são disciplinas que têm esse caráter, né, nacionalista, esse caráter de tentar implantar um nacionalismo, um patriotismo através da educação. Né? O ano de 68, quando é decretado o AI-5, então se fortalece, né, essa perseguição. Então, vocês sabem, né, que as instituições públicas de ensino, né, professores universitários e mesmo secundaristas, né, sofrem perseguição, principalmente da aproximação com as ideologias de esquerda. Né, não significa necessariamente que eram comunistas, mas que tinham ideias progressistas, então todos são colocados no mesmo balaio, né, considerado comunista. Né? Então, através do AI-5, né, a Lei 477, ela estabelece a proibição de manifestação política por parte de estudantes, professores e funcionários de escolas, né? Então cerceando cada vez mais essa liberdade, né? Até mesmo para uma discussão a respeito do desenvolvimento do ensino no Brasil. Isso vai ser reforçado, né, com os acordos que vão ser estabelecidos entre Brasil e Estados Unidos, né, porque o foco dos militares vai ser uma educação tecnicista. Tá? As reformas educacionais no Brasil desse período, elas vão seguir esse caminho. Precisamos formar mão de obra, né? Precisamos formar trabalhadores para essa indústria nascente ou crescente, né? E a intenção era deixar que o poder decisório, o poder de reflexão, né, ficasse externamente, né, especialmente no caso ali com os Estados Unidos, a partir desse acordo MACUSIDE, né, que os Estados Unidos se estabelecem com vários países, né, do chamado terceiro mundo, dos quais o Brasil faz parte, né, onde a contrapartida, né, a esse incentivo a uma educação tecnicista, né, formadora de mão de obra, vem através de empréstimos, vem através de recursos financeiros em apoio principalmente a essas ditaduras que se estabelecem na América Latina, né, como Brasil, Argentina, Chile e também em países africanos. Né? Então, essa reforma, né, vinda, né, desse acordo do MACUSIDE, USAID, né, vamos usar o termo correto, né, ela é baseada no tripé do autoritarismo,
da verticalidade, né, ela é imposta, né, ela não é discutida, ela não é trabalhada de uma forma mais ampla, e ela tem o caráter domesticador, tá? Visando assim uma educação desenvolvimentista, com base na segurança, né, considerando que no período se considerava um risco as ideias de esquerda, né, socialistas em especial, e uma educação que visasse um certo contato com a comunidade, né, contato com empresas locais, com elementos da comunidade local, próximo às escolas, e que a escola estivesse atendendo às demandas locais. Tá? Então, isso marca esse acordo feito a partir da década de 70 com os norte-americanos. Finalmente, chegamos ali no ano de 1971 com a Lei 5692, né, a famosa Lei 5692, que traz como característica uma aglutinação do primário com o ginasial, né, separando ali o segundo grau com o segundo grau técnico. Né? Então nós temos a formação ginasial, né, unida lá ao primário, e o que seria o ensino secundário, né, ele se une ao técnico, né, nessa proposta, né, de formação de trabalhadores, formação do mercado de trabalho. Tá? O currículo das escolas vai ser profundamente mexido, né? Então nós vemos algumas disciplinas, né, que são criadas, né? Eu já tinha citado a respeito de moral e cívica, né, o SPB, o ensino então generalizante, né, a educação geral, né, ela vai agrupar as disciplinas tradicionais, né, de matemática, língua portuguesa, arte, educação física, história e geografia vão ser condensadas em uma única disciplina chamada de estudos sociais, né? A filosofia ela vai ser extirpada, né, do currículo, né, sendo considerado uma disciplina perigosa, subversiva, né? Então esse período ele então ele marca e essa reforma, né, a 5692, ela acaba marcando bem, caracterizando como foi tratado o ensino no período da ditadura militar. Tá? Vale a pena a gente resgatar lá de 1967, né, a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, né, o Mobral, considerando os altos índices de analfabetismo do Brasil, né, então é criado toda uma logística de atuação para tentar reduzir esses números, né, uma vez que o Brasil era cobrado disso, né, pelas instituições internacionais, né, até mesmo pelos Estados Unidos, o grande parceiro desse período. É utilizado no Mobral o método de Paulo Freire, tá? Porém, a gente costuma brincar, né, é utilizado o método de Paulo Freire sem Paulo Freire. Né? Então, o método de ensino dele, né, todavia, foi retirado todo o conteúdo ideológico, né, que traz Paulo Freire, né, pensando uma educação de caráter emancipacionista, onde o indivíduo, né, ele reflete sobre si, sobre a sua ação, né, e ele acaba tendo uma educação libertadora, né, que é o princípio da ideologia, o princípio dos valores educacionais de Paulo Freire. Né? Então é extirpado, né, do método esse conteúdo ideológico, né, e aplicado o conteúdo prático, né, que mesmo assim ele é funcional, todavia ele foi incompleto, né, ele não foi utilizado em sua máxima expressividade, né, para que os indivíduos, né, pudessem tomar posse dessa educação, né, e que essa educação pudesse trazer esse indivíduo à reflexão, pudesse trazer esse indivíduo a uma consciência, vamos usar o termo consciência de classe, uma consciência de pertencimento, né, a esse mundo do trabalho.
Então, o período da ditadura militar, ele tem essas características, né, obviamente repressoras, obviamente não dialogadas, né, são sempre verticalizadas, autoritárias, né, onde a decisão vem de cima para baixo sem haver uma troca e uma consulta, né, com os mais interessados, ou mesmo com aquela comunidade escolar, né, ou mesmo com os próprios educadores. Tá? Na nossa próxima videoaula vamos encerrar falando sobre as características do pós-ditadura civil-militar com a Constituição de 1988. Até lá!